Já se passaram 3 meses desde que chegamos em Portugal. E nesse vídeo a gente vai contar como tá sendo a nossa adaptação por aqui, como tá o mercado de trabalho, o que a gente mais curtiu até agora e, claro, o que a gente faria de diferente se pudesse voltar no tempo. E como está o mercado de trabalho aqui em Portugal? A nossa experiência tem sido muito boa. A gente chegou, com um mês já conseguimos trabalho, mas, mais uma vez, isso varia muito. Porém, dá para se notar que aqui tem muito trabalho. Porque tanto na minha empresa quanto na empresa de Danilo, vive precisando de pessoas novas, eles vivem pedindo indicações, né? Que tem muito isso de indicação, mais na empresa dele do que na minha. Mas tem muito trabalho. Mas o que acontece? A maioria das pessoas não se enquadram nesse trabalho. É uma coisa assim que as pessoas têm muitas expectativas de como vai ser vir para Portugal, trabalhar aqui, tudo maravilhoso, perfeito. Mas eu acho que muitas ficam frustradas quando chegam aqui e veem a realidade. Veem que você vai precisar trabalhar muito, sim. Você vai precisar trabalhar muito. Não tem trabalho leve, não quer dizer que aqui o trabalho é mais leve que no Brasil. Não, é trabalho do mesmo jeito. Trabalho para trabalhar. Então é pesado, sim. Principalmente para quem está vindo sem ter um diploma validado aqui, sem ter porque não é simplesmente, o Danilo é nutricionista. Ele não tem como trabalhar na área dele aqui, a gente já sabia. Estávamos tranquilos com isso. Trouxemos todos os documentos. Trouxemos os documentos validados, só que ainda assim é necessário se fazer outro processo aqui, porque o nosso diploma do Brasil não é válido. Então, ele obviamente teve que buscar trabalho em outras áreas, né? Era o que a gente já sabia que ia acontecer, né? A gente já tinha isso em mente, mas vale a pena? Para mim vale super a pena. Eu estou extremamente feliz aqui, a gente está extremamente bem, mas essa é a realidade. Os trabalhos são puxados, você precisa trabalhar muito. E, gente, não é diferente dos trabalhos que a gente teve no Brasil, porque no Brasil eu trabalhava muito também. Também trabalhava muito. Trabalhava muito, já trabalhei em shopping, trabalhei em pizzaria. Então, assim, é puxado, o trabalho é puxado, mas eu não sei, as pessoas têm essa ideia de que, sei lá, Portugal talvez seja mais simples, aí chega aqui esperando uma coisa, vai ter muito trabalho, a pessoa fica frustrada, ou vem esperando um custo de vida muito baixo, que é outro ponto que a gente vai falar agora também, sobre o custo de vida, principalmente dependendo do lugar que você tiver. Dependendo do lugar que você tiver. Porque se a gente for querer sair daqui, sair da nossa aldeia, né, para manter esse mesmo custo de vida, a gente vai ter que caçar muito um local que seja nessa faixa de preço, que não adianta querer ir para Porto, querer ir para Lisboa, Braga, Guimarães. Todos esses lugares são extremamente caros. São lindos, maravilhosos, lindos, coisa mais linda do mundo. Mas tem um custo de vida mais alto. Mas é bem mais alto. Bem mais alto. Do nível de uma pessoa só com salário, para viver é complicado. Claro que dá para se viver, né, gente? Não é impossível. Mas eu falo aqui assim com o nosso pensamento, né? A gente está falando sobre a nossa experiência, o nosso pensamento de que a gente quer juntar dinheiro, quer crescer, quer viajar, quer conseguir as nossas coisas. Então, o nosso objetivo é conseguir juntar dinheiro, conseguir se estabilizar. Morando num lugar muito caro, isso não seria possível. Então, eu acho assim o custo de vida alto, mas, mais uma vez, a gente já sabia disso, a gente já veio ciente disso. Por isso que eu falo sempre isso, tipo, pesquisa. Olha, pesquisa as áreas de Portugal, entra no YouTube também, pesquisa vídeos específicos sobre cada área, vê com o ChatGPT, vê com tudo para você ter noção do custo de vida naquele lugar. Porque, mais uma vez, a gente fez o vídeo sobre os nossos gastos aqui, né, sobre arrendamento, tudo que a gente gasta tá aqui no card. Mas, mais uma vez, isso é para nossa perspectiva, né? De como a gente vive, na nossa realidade. E a gente vive num lugar que o custo de vida é bem mais baixo, né? Que é bem mais simples se viver aqui. E ainda assim eu acho alto. Eu fico pensando como que as pessoas vivem, né? Tipo, em lugares bem mais caros aqui de Portugal, tipo Porto, Lisboa. De verdade, eu fico me perguntando. Eu acredito fielmente que depende do imigrante, da organização financeira dele, de como ele tá com a cabeça, planejamento, tudo isso. Por quê? Tem casos de imigrantes em todos os países. A minha irmã, por exemplo, ela mora nos Estados Unidos. Isso é uma coisa também, gente. Olha, vocês têm que entender. Vá para um país que você possa ficar legal no país. Isso a gente fala desde os primeiros vídeos. Não tem como a gente fazer uma imigração e a gente ficar à mercê da lei, na margem da lei. Isso daí é uma coisa que a gente não aconselha para ninguém.
E o nosso processo do que a gente está vivendo de imigração, a gente veio para Portugal porque foi o país que a gente escolheu dentre de muitos outros e que a gente possa viver legal, tendo um custo de vida melhor, mais ou menos baixo, e dê pra gente juntar dinheiro e ancorar sonhos maiores, né? Você vê realidades de pessoas em todos os países, com custo de vida muito alto, com custo de vida baixo, com todos os tipos de custo de vida, e tem pessoas que têm sucesso grande nesses países. Por exemplo, a gente tem uma conhecida que mora legalmente na Alemanha, e a Alemanha tem todas as dificuldades de adaptação, que é clima, que é língua, que é costume, que é tudo isso muito diferente do que o Brasil, muito diferente de Portugal, muito diferente de tudo. Mas ela teve um sucesso grande lá. E para ir para lá existe toda uma burocracia também em todos os lugares. Você tem que entender que todo lugar que você for emigrar, você vai ter burocracia, vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai ter tudo isso. Mas você tem que entender e chegar com a mentalidade, com o pensamento de que você vai fazer as coisas corretas, o mais correto possível. Você vai arriscar, porque todo mundo tem que arriscar. Uma migração, sem sombra de dúvidas, é um risco. Isso é algo que é inevitável. Imigração é um risco. Mas o que vai fazer a diferença de dar certo ou não, sem sombra de dúvidas, é o seu psicológico. É como você vai estar lá, como você vai fazer o seu planejamento, se ele foi bom, e você vai fazer com que aquilo dê certo. Independente até se você tá vindo sozinho ou acompanhado, né? Independente, porque tem história, se você abrir a internet, tem história em todo lugar do mundo, que pessoa que foi sozinho para Portugal, que deu certo, hoje tá com muito dinheiro, tá bem de vida, tem casos de todos os países. Todos. Mas eu acho que é mais difícil até quando você vem com alguém, porque os pensamentos têm que estar bem alinhados. Isso. Os dois têm que ter essa mentalidade. Os primeiros 6 meses de uma imigração é a fase mais difícil, principalmente quem vem para um país sem conhecer ninguém, que foi o nosso caso. E graças a Deus não temos o que reclamar, só agradecer dos nossos primeiros 3 meses em Portugal. Mas isso também não quer dizer que a gente não tenha passado por situações de preconceito, que sim, aconteceram. E eu não vou mentir aqui, isso aconteceu, tá, gente? Aconteceu, sei lá, já aconteceu no mercado, já aconteceu no trabalho, já aconteceu em vários ambientes assim que você percebe. Então, eu acho que a gente também já estava bem preparado para isso, sobre a possibilidade disso acontecer, que é uma realidade daqui, querendo ou não. Tem pessoas, claro que não é todo português, também não é todo brasileiro que é ruim, não é. Mas enfim, aconteceu essas situações. Mas assim, ó, isso é tão pequeno. Isso é tão pequeno comparado a tudo que a gente está vivendo, comparado a tudo que a gente vai conquistar, comparado que sinceramente não faz nem peso na nossa vida. É irrelevante. É irrelevante, mesmo já tendo acontecido algumas vezes já. Mas é irrelevante, porque isso é tão pequeno, a gente tá tão feliz estando aqui, sabe? Um lugar maravilhoso, tudo dando certo. Só com 3 meses de imigração. Então, acaba que isso... Eu acho que eu nem falaria se não fosse esse o assunto do vídeo, né? Mas a gente já tá falando aqui sobre um resumão sobre tudo, né? Passando assim, tudo que você precisa saber, tudo que aconteceu, dicas. Então, esteja ciente que isso pode acontecer também com você, tá? Mais uma coisa para deixar a mente forte, para deixar a mentalidade ali blindada, para quando acontecer você respirar fundo e responder com educação a pessoa, né? Exatamente. Que é isso, cada um só dá o que tem, né? A gente responde com educação. Outro ponto sobre a nossa adaptação é que agora, depois de 3 meses, a gente tá sentindo falta de ter um cantinho maior. Isso agora tá se tornando, esse desejo tá aumentando. Pra quem não sabe, a gente veio pra um T0, né? Então é uma kitnet, resumindo, né? Um quarto que tem uma partezinha ali pra cozinha e banheiro, mas é bem pequeno. Bem diferente da nossa casa, da casa que a gente tinha no Brasil. A gente já estava ciente, né, que durante esse começo seria necessário vir para um local diferente, né, para um local menor. Mas agora acho que a gente tá com mais vontade de ter um cantinho maior, sabe? De ter mais espaço, até porque
Daqui a pouco Tequila vai estar aqui, a nossa bebê, ela vai vir, se Deus quiser, a gente vai estar organizando as coisas para ela vir. Então ela precisa ter mais espaço para ela brincar. Ela é bem espaçosa, por mais que ela seja pequenininha. Família também, né? A família visitar a gente, tem um quarto, um lugar para eles, um espaço para eles dormirem adequadamente, trocarem de roupa. Além disso, depois dos 3 meses, realmente a ficha cai que você tá longe da sua família, que você tomou essa escolha de verdade. Que a gente passa tanto tempo planejando, tanto tempo se organizando para viagem, organizando visto, e aquela ansiedade, e espera o visto sair, e o visto demorando, e resolve uma coisa, resolve outra, e relocation, e chega aqui, aí vem todo o desespero, correr atrás de trabalho, conseguir um carro, uma coisa atrás da outra. Não dá nem tempo de você sentir. 3 meses você já tá, a gente, né? A gente já tá com trabalho, as coisas já estão mais ok, então começa a cair a ficha, pelo menos pra mim. Começa a cair a ficha de verdade, tipo, cara, eu não vou voltar. Tipo, isso não é uma viagem de 1 mês, 2 meses, não. A gente veio pra ficar aqui, pra morar aqui. A gente fez uma imigração. A gente migrou. É estranho, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. Mas é estranho pensar que a minha família tá tão longe. E a saudade começa a bater, aí você começa a ter noção mesmo, né, tipo, da distância, o tanto que é longe, o tanto que a gente tá longe deles. E muitas vezes aqui na Europa compensa mais, financeiramente falando, você conhecer um país aqui na Europa do que ir propriamente para o Brasil. O Brasil, a passagem gira em torno de 700 euros a 1.000 euros a passagem para o Brasil. Por exemplo, uma passagem para a França dá 50 euros e de volta. Até menos, né? Dependendo. Até menos, dependendo. Dá pra você pegar menos. Tem esse peso também, né? Que é mais caro o custo para os parentes vir nos visitar, para a gente ir visitar eles. E o que mais gostamos até agora? O primeiro ponto é a segurança. Nossa, sim, com certeza. E principalmente a sensação de segurança. Você se sente seguro de uma forma que eu não sei nem como falar isso. Sendo mulher, não preciso nem falar o que é que eu sinto. Assim, sempre tô desconfiada com tudo. Não confio em nada, né? Por quê? Porque foram muitos e muitos anos no Brasil, também não quero perder isso. Acho que vem dentro do brasileiro, esse instinto de proteção, de ter cuidado. Mas é surreal, tanto que eu consigo andar sozinha na rua, sabe? Andar à noite, eu não fico mais com aquele... Porque antes eu sentia quase um pânico. Quando a gente ia sair, você faz, não, vamos dar uma volta. Eu, assim, 8 horas da noite, principalmente no inverno, né? Que já tava tudo escuro. Dar uma volta 8 horas, pra quê? Tá doido? Não, vamos, aqui não é o Brasil. E eu ficava morrendo de medo, e agora não. Agora eu já confio. Mas sempre desconfiando, mas confio. E a diferença é muito grande, muito, muito, muito grande. Que nem dá pra perceber, né? Eu passo... Saiu, inclusive, não sei se já saiu, vai sair o vlog da gente de um dia de trabalho, que mostra lá que eu passo 1 hora esperando todos os dias. E semanas que eu tô de manhã, eu tenho que esperar do lado de fora do portão. E não tem ninguém. E é extremamente deserto. E eu não fico com medo e... Cara, esses dias eu tava pensando, se isso fosse no Brasil, eu jamais faria isso. E eu jamais deixaria você lá. Eu jamais faria isso no Brasil. Poder andar com o celular na mão. Gente, quando é que isso aconteceu na minha vida? Quando que isso aconteceu? Poder andar com o celular na mão, sem ter medo, sem... Cara, isso é surreal, é surreal. Até agora, assim, eu fico ainda muito assustada. Deixar o capacete da moto na moto e sair sem se preocupar. E quando você voltar... O capacete tá no mesmo lugar. Para vocês verem como a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai da gente, a gente vai nas praias fluviais daqui e a gente deixa as coisas lá, né, do lado de fora, entra na água e a gente fica com medo. A gente fica olhando toda hora para ver se alguém não pegou, sendo que ninguém vai pegar, tipo... Mas a gente não consegue, é mais forte do que eu. Eu entro, dou um mergulho e olho para ver se o chinelo ainda tá lá. Um chinelo, olha isso, né? Você vê o nível do negócio do Brasil, que a galera rouba um chinelo que já tá com prego e ainda roubam. Em relação à limpeza também, aqui as ruas são muito limpas, muito organizadas. O saneamento básico aqui
É em todos os lugares tem acesso a saneamento básico, pelo menos que a gente conheceu, mesmo numa aldeia meio remota, meio escondida de todo mundo, tem saneamento básico, não tem aquela estampa de bueiro destampada e aquele cheiro, aquela catinga de esgoto na rua, isso não tem. E o poder de compra é algo que é muito bom, gente, vocês não têm noção de como é bom você poder comprar as coisas que você quer, que você tá precisando naquele momento. Isso é algo muito bom. De você poder comprar uma moto, um carro, sem ter preocupação de que isso vai lhe render meses e meses de dívidas. Então, com o salário mínimo, mesmo sendo um dos salários mínimos menores da Europa, dá para se fazer muita coisa ainda assim. A gente consegue pagar as contas, sobra uma grana. Tem todo o lance do custo de vida, que no lugar que a gente tá tem um custo de vida menor comparado às grandes cidades, mas a gente consegue pagar as contas, sobra dinheiro, a gente consegue comprar as coisas e isso é tão bom, gente, é tão bom poder fazer isso, poder comprar as coisas. É bem capitalista, gente, né? Mas é muito gratificante você trabalhar muito e você conseguir comprar as coisas que você quer, sabe? Que era algo que no Brasil a gente trabalha, mas não consegue comprar as coisas que você quer. Então, tipo, a diferença é muito grande. Estamos falando de salário mínimo, né, gente? O salário mínimo no Brasil a gente não consegue comprar, por exemplo, uma moto com um salário mínimo, mesmo que seja uma cinquentinha. Você não consegue comprar um carro, entendeu? Mesmo que seja do ano 2000, você não consegue com salário. E aqui em Portugal você consegue fazer isso, entendeu? Então isso pra gente é algo que foi um ponto positivíssimo. Cada mês que passa, parece que a cada mês que passa a gente fica mais feliz com essa decisão que a gente tomou e conhece mais um pouco do lugar, do país, conhece mais pessoas e tem mais a certeza de que a gente tomou a decisão certa. A gente tomou a decisão certa em fazer isso. Isso é maravilhoso, essa sensação. De verdade. É muito bom, muito bom sentir isso. Diferente de muitas pessoas que a gente conhece que se arrependeram, que assim, como eu falei, né? Sempre tem histórias diferentes, experiências diferentes, mas com a gente tá acontecendo tudo de uma forma tão maravilhosa, tão incrível. Deus é tão perfeito e tem abençoado tanto a gente. Abençoa muito as nossas vidas. Que não tem nem o que falar, só agradecer. E o que nós faríamos de diferente? Eu acho que a gente teria vindo antes. Eu acho que essa é a única coisa que eu consigo pensar agora que a gente teria feito diferente. Porque a gente seguiu tudo certinho, né? Tiramos visto, documentação, relocation, tudo certo. Eu acho que pra ser melhor que isso, só se a gente tivesse vindo antes. Só isso. Eu traria menos coisas na mala. Isso é uma dica. Já falei isso em outro vídeo, né? Falei, mas repito. Traga menos coisas. Você vai comprar muita coisa aqui. Tem coisa barata. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa ouvir isso. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal. E me segue no Instagram que por lá dá pra gente conversar. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.